saudar toda a igreja da paz do Senhor? Amém. Vamos aproveitar que nos compete. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, do versículo 1 e o 2. Amém? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Amém? Pode ser. Amém. Glória a Deus. Nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa, todos juntos, para louvarmos e agradecermos em nome do Senhor. Nós sabemos que só de nós entrarmos aqui já é um grande privilégio. Nós entramos aqui para adorar a Deus e também para sermos abençoados por Ele. Amém? Nós podemos ver nesse versículo a qual eu ouvi esta noite, a qual Deus está falando com o povo dele. Aqui, quando Deus fala no título, fala assim: a misericórdia e providência de Deus. Nós podemos ver, através dessa palavra, Deus está falando ali com o povo dele de Israel, a grande misericórdia e providência dele, que ele tem como seu povo. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos como Deus, Ele cuida do seu povo. Como aqui Ele está dizendo, né, que Ele te chamou, que te criou e te formou, e está dizendo para o povo não temer, porque Ele chamou pelo teu nome e tu és meu. Deus, esta noite, Ele está dizendo para nós esta palavra: não temas, eu chamei-te pelo teu nome. Olha, tu és meu. Olha que palavra maravilhosa que Deus está dizendo para nós esta noite. Como diz a palavra, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque se nós estamos aqui nesta noite, porque nós sabemos, nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus e sermos por ela abençoados. Todo dia Deus fala conosco através de uma palavra, através dos louvores. Se nós observarmos esta noite, quanto Deus já falou conosco, quanto Deus já usou através dos louvores, através de palavras, que Ele está conosco todos os dias. Então, nós não temer, assim como Ele disse para o povo, como Deus amava aquele povo, ainda quando ele se distanciava do caminho do Senhor, ele se desviava, Deus continuava sempre amando, sempre usando os seus profetas para falar com aquele povo. Deus nunca deixava aquele povo sem uma palavra, só que muitas vezes o povo virava as costas para o Senhor. E nós sabemos que quando o povo virava as costas do Senhor, se voltava a adorar outros deuses, a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, Deus então enviava os seus profetas para falar com eles e corrigir aquele povo. E como Deus ele corrigia aquele povo? Às vezes eles pagavam preço alto pela sua desobediência, eram levados cativos, viviam em terras estranhas, porque viravam as costas para Deus. E como Deus ele é misericordioso, mesmo assim Ele continuava falando que Ele amava aquele povo, Ele tinha escolhido aquele povo, separado aquele povo para ser abençoado. E Deus está dizendo para nós esta noite, através desta palavra, que se você está aqui nesta noite, porque você é um escolhido, porque por você mesmo talvez você não estaria aqui, estaria em casa, em qualquer outro lugar, mas se você está aqui nesta noite, Deus está dizendo: não temas, eu te escolhi, eu tenho chamado pelo teu nome, tu és meu. Se você está aqui nesta noite, dê crédito para a palavra do Senhor, abra o seu coração para Deus, porque Deus ele está pronto para ouvir a sua oração, como já foi dito nesta noite, Ele tem tempo determinado para todas as coisas.
parece que tudo está tão longe de acabar, que nunca tem fim aqueles problemas, mas a Deus fala, tudo tem um tempo determinado, como foi dito. Como Deus fala, se nós obedecermos a Ele, se a obediência estiver dentro do nosso coração, nas nossas vidas, nós cremos, primeiramente crer, porque se você crer, você vai obedecer a Deus. Se você crer, você vai esperar o tempo de Deus, ainda que pareça que está tão difícil. A promessa de Deus que Ele está dizendo para aquele povo, se eles passassem pelas águas, se eles passassem pelo fogo, Deus estaria com eles em todos os momentos. O que você tem passado? Nesta noite o Senhor te pergunta, eu estou contigo. Eu estou contigo aonde você estiver. Creia na minha palavra. Se você não crê, meu Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está aqui ouvindo essa palavra nesta noite, não é a minha palavra, porque de mim mesmo eu não tenho nada nem para mim, mas essa palavra do Senhor, Ele tudo pode, tudo o Senhor pode, como diz mais aqui à frente, eu sou o Senhor vosso Deus, o Santo de Israel. O Santo de Israel está aqui no nosso meio nesta noite. Glorifique, exalte a Deus, abra o coração para Deus. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para oferecer, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e a palavra que ela sai daqui do culto, por mais simples que ela seja, ela é a boca de Deus falando com cada um desta noite. Se você está ouvindo essa palavra, creia nas promessas do Senhor, creia que Ele pode fazer aquilo que você está esperando. E para Deus não existe impossível, mas para Deus existe. Nós temos que confiar e esperar nele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos um grande gesto de obediência e fé à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de José, um homem, um jovem sonhador, que tinha sonhos, que tinha visões de Deus, e que Deus o honrou grandemente. Foi desprezado, foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido para a terra estranha, num lugar que ele não conhecia, mas ali ele permaneceu fiel a Deus. Ele foi obediente, mesmo diante de prisão, mesmo diante de ofertas, ele preferiu obedecer a Deus. É a única coisa que Deus Ele quer de nós, é que nós creiamos que Ele tem poder e obedecemos a Sua palavra. O que faz a diferença na nossa vida é nós crer e obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Se nós olharmos nela, a gente pode ver grandes coisas que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida de José. De escravo, ele foi levado ao governador ali do Egito. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não. A única coisa que faz diferença na nossa vida não é o que eu sou boazinho, sou isso, não. A diferença que Deus quer na nossa vida é a nossa confiança e fé nele. Ainda que pareça que está tudo difícil, ainda que pareça que seja tudo difícil, impossível mesmo aos nossos olhos, mas a palavra de Deus ensina a confiarmos nele de todo o nosso coração. Assim como José confiou, ele foi fiel a Deus, ele obedeceu a Deus, mesmo sendo lançado injustamente na prisão, ele continuou fiel a Deus. Em nenhum momento ele vacilou, ele não se deixou levar pelos momentos, pelas aparências, mas ele preferiu confiar em Deus e esperar em Deus, porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que as coisas aparentemente boas que nos é oferecida. Porque nós vemos só agora, um momento, mas Deus, Ele deu o nosso caminho lá na frente. Como diz a mesma palavra do Senhor, fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quando fala parece direito, parece que não tem nada de errado, está tudo perfeito,
mas mesmo assim Deus está falando, há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Hoje Deus está falando para você, olhe para Ele, obedeça a palavra dele. Se você quer ser um vencedor, se você quer ter vitória, não existe outro caminho, é obedecer a Deus, é crer que Ele pode fazer por você. Se você está aqui nessa noite, porque você crê que Ele pode fazer, porque senão você não estaria aqui nessa noite. E se você crê, agarre a palavra do Senhor, guarda ela no teu coração, como os jovens roubaram. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quantas coisas Deus já falou para você nessa noite? Se você estiver percebido, você viu como Deus já falou nesta noite. E Ele continua falando, e enquanto nós estivermos fôlego de vida, Deus vai sempre nos dar a oportunidade de nós mudarmos. Deus vai sempre dar a oportunidade de nós sermos vitoriosos. Só depende de nós, só depende de você. Se você crê, tudo pode mudar na sua vida. O que é impossível para você? A Bíblia fala que para Deus não existe impossível. Mais uma palavra que ainda diz aqui, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Se Deus estiver agindo, se Deus agir na sua vida, ninguém pode impedir. Não existe barreira, não existe obstáculo, não existe pessoas, porque Deus está acima de tudo, Ele pode tudo, e não há nada que possa impedir o agir dele na nossa vida. Creia na palavra do Senhor, creia que Ele pode fazer por você aquilo que você está esperando. Creia, nesta noite creia, abra o seu coração. Se você está sem fé, peça a Deus para acrescentar fé no seu coração. Peça a Deus para encher o seu coração de fé. Tudo que a gente pede, como foi lido aqui no começo do culto, pedir, e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Tudo que nós pedimos na oração, se nós cremos, nós receberemos. Assim como Deus, Ele amava o povo, cuidou daquele povo, mesmo ainda, quando o povo às vezes se voltava contra Ele, mesmo assim Deus continuava amando, dando oportunidade, cuidando. Mas o povo às vezes é ingrato com Deus. Nós podemos ver quando Deus tirou o povo ali do Egito, que Deus usou Moisés para tirar o povo ali do Egito. O povo saiu alegre, viu as maravilhas de Deus. Deus abriu o mar vermelho na frente daquele povo. O povo passou em terra seca. Os cavaleiros de Faraó, tudo foi consumido pelo mar. O povo passou, se alegrou do outro lado, cantando que só Deus era Deus. Passaram dias, o povo já estava reclamando, já estava se voltando, reclamando, sentindo saudade do Egito, sentindo saudade das coisas do Egito, mesmo diante de tudo aquilo que Deus tinha feito para eles. Tirava a água da rocha, dava maná do céu para eles, e eles estavam reclamando. Isso, irmão, a Bíblia fala que Deus não se agrada de murmuradores. Aquele povo viu as maravilhas de Deus, ele contemplou. Deus abriu o mar vermelho, eles contemplaram, se alimentaram com o maná que Deus mandava do céu, e começaram a reclamar, sentir saudade do Egito. Hoje Deus está dizendo para você isso também. Não olhe para trás, olhe porque Deus, só porque Deus fez para você de maravilhas, porque Deus, Ele não se agrada de murmuradores. Às vezes fica olhando para os problemas e achando que não tem solução e esquecendo tudo que Deus já fez. Olha tudo que Deus tem feito por você. Só de você estar aqui na casa do Senhor nesta noite já é um grande privilégio, já é uma grande bênção que Ele tem dado para a sua vida. Não sejamos ingratos a Deus, não sejamos ingratos a tudo que Ele tem feito por nós por causa de momentos difíceis, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas assim como Ele venceu, nós também venceremos. Ele deixou essa promessa para nós, que nós não estaríamos sozinhos diante dos nossos problemas, que Ele estaria conosco, que Ele enviaria o Espírito Consolador para estar conosco nos momentos difíceis, nos consolando, nos alegrando, nos fortalecendo diante
Deus nesta noite encher o seu coração, encher com a alegria do Espírito Santo, encher o seu coração com o gozo que vem dele, todos os obstáculos que você vai passar e caminhar feliz com Jesus. Não sejamos ingratos, nós somos obedientes a Deus, às providências dele, e a misericórdia vai sempre nos alcançar. Ainda, mas como diz a palavra, se nós passarmos pelo fogo, pelas águas, nada vai fazer mal algum para nós, porque Deus está nos protegendo, Deus está do nosso lado, Deus está nos fortalecendo, e é dele que nós precisamos. Nós não podemos olhar para um lado, não podemos olhar para o outro, nós temos que olhar para Jesus, porque nós sabemos que só nele nós conseguiremos vencer, somente olhando para eles, porque se nós olharmos de um lado e de outro, bom, nós vamos parar, nós vamos enfraquecer, mas devemos olhar só para Jesus, olhar para ele que promete todo momento estar conosco. Será que o seu problema é tão difícil que Deus não pode resolver? A palavra de Deus diz que para ele não existe impossível, que tudo também é possível ao que crê. Creia nesta noite, creia na palavra do Senhor, creia que Ele é poderoso, creia que Ele está no nosso meio, e quando você sair da sua casa, você colocar os pés desta casa do Senhor, fala: Senhor, eu vim aqui nesta noite para te adorar, eu vim aqui nesta noite para te engrandecer, eu vim aqui nesta noite para te louvar, porque Tu és merecedor de glória, de honra e de poder, tudo pertence a Deus. Ele é o Santo de Israel, Ele é o poderoso no nosso meio, assim como Ele honrou ali José. Essa mesma promessa Ele tem para nós. Não há uma história, não há uma historinha que ficou no passado. A Bíblia fala que Deus continuou o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continuou o mesmo. O que Ele fez na vida de Daniel, o que Ele fez na vida de José, o que Ele fez na vida de Paulo, é o mesmo Deus que nós estamos servindo nesta noite, é o mesmo Deus que nós estamos falando nesta noite. O Deus que tem poder nos céus e na terra, o Deus que tem poder de livrar da cova dos leões, que livrou os 3 amigos da fornalha de fogo. Quem poderia fazer isso se não fosse um Deus tão grande quanto esse que nós estamos falando, esse que nós pregamos, esse que nós glorificamos? Esse é o mesmo Deus que nós estamos falando, o mesmo Deus que fez todas essas obras no passado e promete fazer muito mais nessa noite e na nossa vida. Aleluia! A única coisa que nós temos que fazer é crer nas promessas do Senhor, crer que Ele é poderoso, obedecer a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, né? Se o povo que chama pelo nome dEle se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, né? Endireitar suas veredas, se colocar na posição que Deus quer, Deus ouvirá do céu, derramará bênção sobre as nossas vidas. A única coisa que Deus exige de nós é a obediência, porque senão não adianta eu chegar a falar para você que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, se você não obedecer a palavra do Senhor. Essa palavra nós temos que guardar e praticar, obedecer a palavra do Senhor para nós sermos abençoados. Essas promessas seguirão aqueles que crêem. Jesus falou que aqueles que crescem nele fariam obras ainda maiores do que a dele. Essa promessa está entre nós. Você tem feito o que Deus tem te pedido? Deus tem pedido para nós obedecer e fazer aquilo que nós podemos fazer. Tem muita coisa que nós podemos fazer, mas às vezes nós não queremos fazer, nós nos calamos, e muitas vezes isso vem contra nós mesmos. Quando nós não obedecemos a Deus, não tem como Ele nos abençoar também, não tem como Ele abrir as janelas do céu para nos abençoar. Deus é misericordioso, mas Ele fala que Ele é justiça. Nós temos que obedecer, acreditar e colocar isso em prática na nossa vida. Creia na palavra do Senhor. É o que mais Deus Ele quer de nós, é obedecer Ele, crer que Ele mesmo vai fazer grandes obras, aquilo que nós temos tanto pedido para Deus. Se você quer uma vida abençoada, obedeça a palavra do Senhor. Se você quer ser feliz, obedeça a palavra do Senhor. Não existe outro caminho, não existe uma fórmula secreta aqui, mágica.
a nossa vida tem que estar pautada na palavra do Senhor, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele conhece o íntimo do nosso coração, Deus, Ele lê nós pelo nosso coração, porque dentro de nosso coração é o que nós vamos demonstrar por fora, o Deus que nós servimos ou não servimos. Porque Deus, às vezes, Ele não olha só a aparência. Porque às vezes eu posso ter uma aparência, mas o meu coração é um coração cheio de maldade, um coração cheio de pecado. E Deus, Ele está preocupado para nós olharmos para nós mesmos e consertar o nosso coração diante dEle, derramar o nosso coração diante dEle e pedir para Deus: Senhor, limpa meu coração, tira tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo aquilo que pode me impedir de entrar no céu, como diz a palavra do Senhor. Somente verão a Deus os limpos de mão e puros de coração. Glória a Deus. A gente vê Aleluia. que o nosso coração, ele está bem pisado diante dos olhos de Deus. Tudo Ele vê, tudo. Então tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque o nosso coração é corrupto e perverso. Então vamos guardar o nosso coração, procurar colocar o nosso coração na presença de Deus, derramar todo dia. Eu sempre peço para Deus: Senhor, muda meu coração, transforma, porque nós precisamos pedir isso todo dia. Todo dia nós temos que pedir para Deus. Todo dia, enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos que clamar a Deus, pedir para o Senhor mudança, pedir para Deus nos encher, pedir para Deus nos renovar, para nós podermos caminhar com Deus. Aleluia! A palavra do Senhor, que eu já disse, somente verão a Deus os limpos de mão e puros de coração, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém. A palavra de Deus diz bem claro que sem a santificação ninguém verá Deus. Então, que nessa noite nós venhamos refletir sobre a palavra do Senhor, refletir, olhar e ver o que Deus quer de nós. Às vezes Deus está pedindo para nós: muda, obedeça, creia, para fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem para fazer, mas só depende de nós, só depende da nossa vida diante de Deus. Aleluia! Deus, Ele é poderoso, tudo Ele pode fazer, tudo, mas Ele está dizendo: só depende de nós obedecer, adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses tais que Ele está procurando nesses últimos dias. Aleluia! E eu, dessa noite, porque o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém. Que você venha guardar essa palavra, abrir o seu coração para Deus, ouvir, peça para Deus abrir os seus ouvidos espirituais, seu entendimento, para que você venha entender, compreender a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Quando a gente abre a Bíblia e começa a ver quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus fez, quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente vê como a gente é falho, como nós somos ingratos. Às vezes, quando nós abrimos a palavra de Deus, ela é poderosa, ela fala poderosamente dentro do nosso coração. Ela fala poderosamente dentro do nosso coração. Então, bem, que nós possamos meditar mais na palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor cada vez mais. E eu, nesta noite, eu queria essas palavras ficar em cada coração, e que os irmãos venham buscar mais a Deus, olhar mais para Deus, porque é isso que Ele quer de nós. A única coisa que Deus quer de nós é obediência a Ele. Então vamos obedecer a Deus, vamos procurar. Perfeito nós jamais seremos, mas nós podemos mudar sim muitas coisas, a gente pode fazer diferente muitas coisas. É só isso que Deus quer. Aí sim, os seus ouvidos vai fazer nas nossas orações. E eu quero desde já agradecer essa oportunidade que me foi dada, porque de mim eu não sei falar, não sei me expressar, mas eu creio. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Aleluia! Deus venha abençoar cada um nesta noite. O Espírito Santo continua falando com cada um. As oportunidades, palma, louva ao Senhor.